Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 442 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que teve que me aguentar em casa o ano inteiro. Olha, gente, nem pra dar uma fugidinha no cinema não deu pra esse ano, viu? Vou te falar, foi difícil. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho, sim, só nós dois, porque além de passar o ano inteiro com ele, o último podcast é só com ele. Só também. Nós dois, sim. Já tá virando tradição aqui, que já faz parte do podcastirmãos.com, a gente fazer a nossa retrospectiva no final do ano, contar histórias, ter essa conversa mais íntima com vocês que estão com a gente durante todo o ano, que acompanham a nossa história desde 1998, mais ou menos? Será que... Até as pessoas que entraram, sei lá, esse ano, pode acompanhar desde 1998. Exato. A gente vai fazer essa retrospectiva aqui, contar histórias e falar um pouquinho desse ano bizarro, mas muito especial pra gente. E a gente quer compartilhar com vocês enquanto vocês ouvem também alguns depoimentos de amigos que caminharam próximos de nós durante esse ano. Eu falei sobre o pessoal acompanhar a gente desde o começo, pode ser que não seja desde 1998, porque tem muitos ouvintes que nasceram depois dessa época, mas foi quando começou o site irmãos.com, mas a gente tem o podcast desde 2006, e quem acompanha a gente, por mais que a gente não fique só falando da gente aqui, as nossas histórias estão permeando tudo que a gente fala aqui no podcast irmãos.com. Então o pessoal nos acompanhou quando nos tornamos missionários, lá em 2007/2008, a gente anunciou isso aqui no podcast, a gente anunciou aqui a gravidez do André. É verdade, olha só, gente, eu tinha até um blog, era o blog do Bacuri. Pois eu acompanhava tudo que morreu, né, amor? O blog. Gente, acidentes da vida. Sim, história. Perdemos o conteúdo e perdemos muito registro da vida. Muito. Dos primeiros dias dos nossos filhos. E era um registro tão legal, porque era todos os medos e anseios e ansiedades que tinha tanto durante a gravidez, quando ele nasceu. Tá, não me deixa mais triste ainda não. Vamos trazer o programa pra cima. E foi legal que até a Adri tava grávida e aconteceu de eu estar gravando um podcast numa igreja em São Paulo e a Adri me ligar durante a gravação, achar estranha aquela ligação, e eu mandei uma mensagem pra ela perguntando, é urgente, né? E eu conversando com o convidado e tal, inclusive isso tem registrado no podcast, porque eu saio pra atender a ligação e volto falando que o meu filho vai nascer e tal, e o Cassiano continua aquele papo. Mas isso tá registrado lá no finalzinho. Pra quem escuta até o finalzinho, pegou. Pra quem não escuta, perdeu. Então assim, vocês já conhecem um pouco da história de irmãos.com e da nossa história como família e como ministério. Tudo que já aconteceu durante todos esses anos, já testemunharam muitas mudanças de opiniões nossas, né? Quem faz a maratona hoje, começando lá do primeiro e chegando aqui no 440 e tantos, vai observar como a nossa caminhada com Cristo, digamos assim, foi amadurecendo, a gente foi entendendo, aprendendo muita coisa. E isso aconteceu durante esse ano também. Sim, a gente cresceu, a gente aprendeu de maneira, às vezes, forçada, né? Que você que viveu 2020 sabe do que estamos dizendo. Inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui nessa história, porque o nosso último podcast do ano passado chamava-se O Ano Mais Incrível de Nossas Vidas Até Agora. E aí veio o ano de 2020, que foi o ano mais bizarro pra todo mundo. Sim. Então, tipo, a gente parece que tava prevendo que alguma coisa incrível ia acontecer. Porque o nome do episódio do ano passado foi assim, foi o ano mais incrível, tudo que aconteceu na nossa vida esse ano, mas nós sabemos que o ano que vem vai ser mais incrível ainda, porque nós temos uma mudança pra fazer. Temos uma nova fase inacreditável da nossa vida por viver, porque nós vamos mudar de país pela primeira vez, vamos experimentar outra cultura, vamos conhecer gente nova, vamos desenvolver um novo ministério, uma nova realidade. Aí vem o abençoado ano de 2020. Que também não deixou de ser incrível, né? Não, também não deixou de ser diferente, e também não deixou de ensinar muita coisa. Não aprendemos novas culturas, mas aprendemos a viver com muitos outros sentimentos, né? Eu diria que, assim, de uma forma ou de outra, Deus usou esse ano pra gente começar a dar passos nessa nossa jornada intercultural ou transcultural. A gente gravou o último jet lag do ano aqui sobre isso e como a gente conseguiu experimentar novas realidades e novas culturas e novas amizades sem sair da nossa cidade, sem sair da nossa casa, sem sair da frente do computador, né? Quantas coisas aconteceram e a gente vai contar tudo
tudo isso aqui nesse episódio, de como foi impressionante essa jornada, que a gente foi descobrindo mais sobre a vontade de Deus na nossa vida, mais sobre espera, mais sobre paciência, mais sobre liturgia, mais sobre a importância e o valor das tradições, e foi tudo isso que aconteceu durante esse ano e a gente quer compartilhar com vocês. Oi pessoal, eu sou a Monique, do Rio de Janeiro. Eu conheci Irmãos.com esse ano e pra mim foi um divisor de águas. Eu acho que depois que eu comecei a seguir o podcast e ouvir e entrei na cabine Irmãos.com também, isso mudou meu relacionamento com Deus, me reaproximou de Deus, me deu disciplina na leitura da Bíblia e uma vontade de me reaproximar das pessoas também, que eu tava um pouco afastada disso. Foi muito importante pra mim e espero seguir aí durante muito tempo, que esse ministério dure muito tempo. Pois é, gente, o ano de 2020 começou cheio de planos, assim como terminou 2019. Ah, sim, a gente já tinha toda uma planilha dos livros que a gente ia vender, dos móveis que a gente ia vender, do carro que a gente ia vender. E assim, mês a mês. Em janeiro, o que a gente vai fazer? Fevereiro, o que a gente vai fazer? E aí, assim por diante. Porque tínhamos uma mudança programada para maio. Sim, né? Dia 28 de maio seria a nossa viagem. E nós tínhamos os passos aí nesses 4 primeiros meses do ano para tomar a ponto de nos mudarmos para Espanha no final de maio, quando iniciaríamos o nosso Ministério Transcultural. Sim, o plano foi muito bem executado em janeiro, excelentemente bem executado em fevereiro. Sim, fizemos o curso do Perspectivas em janeiro, participamos de algumas reuniões de planejamento de ministério. Ah, sim, que perda de tempo, né, gente? Não foi porque a gente desenvolveu amizade. É verdade, tá certo. E como o Hugo disse lá, nós desenvolvemos habilidade de planejamento. É verdade. Não só de planejamento, mas de contornar as adversidades que surgem durante o planejamento, porque passamos um fim de semana com o pessoal da Tente, passamos um fim de semana com o pessoal do Vocari, sonhando, imaginando como tudo aconteceria nesse ano e tal, até que chega o bendito mês de março. A gente estava ouvindo falar da pandemia, né? Já era viva lá na Ásia, já tinha chegado na Europa. Eu lembro que antes da pandemia chegar aqui, a gente gravou com o Mário lá da França um jet lag, que ele contou como a Europa estava lidando com a chegada da pandemia, e a gente sabia que uma hora ou outra ia chegar aqui, mas não fazia ideia do que ela significava. Na cabeça a gente achava que era uma gripe muito forte, e a gente só ia precisar ficar trancado dentro de casa 2 semanas, que depois ia passar, sabe? Sim, 2 ou 3 semanas, as primeiras notícias que chegaram eram nesse nível, assim, sabe? Um confinamento e tal, pra evitar que o vírus se espalhe. Uma vez que ele não se espalhou, a gente pode voltar pra vida normal. E aí, o que acontece? Em março, a gente parou e decidimos, assim, vamos ver o que vai ser da nossa viagem, se a nossa viagem vai ser cancelada ou não. Não só com relação ao nosso projeto de ir pra Espanha, mas a gente parou e tentou ver toda a nossa vida em todos os direcionamentos. Sim. Então, assim, familiar, a gente vai continuar vendo a família ou não. A gente vai participar dos eventos que estão programados. Os eventos vão ser cancelados ou não. As reuniões vão ser canceladas ou não. Com relação ao trabalho, como que a gente ia fazer agora para poder executar os planejamentos. E também a parte educacional, né? Porque aí os nossos filhos não tiveram aula em 2020. Praticamente não tiveram aula em 2020. E aí... Foram 3 semanas de aula, se não me engano. Alguma coisa assim, né? Foi muito pouco. Eles nem tiveram muito contato com os amiguinhos, com os alunos novos que chegaram e tal. Eles nem lembram muito bem deles, porque passaram a ficar dentro de casa, como todas as crianças em boa parte do mundo, né? E eu acredito que você que tá nos ouvindo também teve que adaptar com relação a ensino, porque muita gente fazia faculdade e também não pôde ir pra faculdade. Fazia curso, fazia seminário, também não podia ir pro curso, pro seminário. E também teve as crianças que tiveram aulas. Algumas crianças tiveram aula via EAD, os nossos filhos não. Foi um sistema diferente que a escola adotou e eu particularmente gostei bastante, mas assim, exigiu pra caramba da gente, né? Então foi um tempo muito louco, assim, de adaptação com tudo. E também vieram as famigeradas reuniões via Zoom. Exato, começou... Acho que muita gente aprendeu, olha só, meu pai aprendeu a mexer no Zoom esse ano. Sim. A gente começou a descobrir que muitas viagens podiam ser substituídas por uma conversa pela internet e as reuniões podiam acontecer. Sim. Sabe aquele negócio, a reunião podia ter sido substituída por e-mail? Então, o Zoom também, por
das contas. Muitas viagens podem ser substituídas por Zoom e muitos Zooms podem ser substituídos por um simples e-mail ou uma mensagem no WhatsApp que resolve às vezes muito mais do que 1h30 de conversa. Mas o que aconteceu no começo dessa pandemia, pra mim, assim, que eu percebi, que assim, a gente tava com um planejamento intenso até a época, o momento da nossa viagem. Tínhamos eventos muito especiais que participaríamos. Tinha o Encontro CEPAL, em que nós estamos sempre muito envolvidos e que seria o nosso envio, né? No começo de maio seria o nosso envio publicamente e tal. A nossa igreja também faria isso e no final de maio nós viajaríamos. E a princípio todos esses eventos começaram a ser cancelados. A gente começou a perceber que não ia dar pra acontecer e tal. E teve muito evento que a gente já estava trabalhando há muito tempo. Por exemplo, ia acontecer o Congresso Brasileiro de Missões, que acontece a cada 3 anos. Então ia acontecer em 2020. Então desde meio de 2019 a gente estava organizando junto com a equipe da MTB e tal. Tem o Vocari também, que acontece todo ano. Então a gente estava trabalhando a todo vapor com o Vocari, com o CBM, um monte de coisa. O Vocari teria vários eventos regionais esse ano, né? Eventos regionais, não teria o nacional já, acho que uma previsão profética. O nacional não teria, mas teria vários regionais. Aconteceriam os regionais, sim. Então a gente tava assim nessa correria primeiro pra tentar entender. E assim, e tudo isso, a gente tá falando de uma doença, né? Uma doença que a gente não sabe ainda como que ela é. A gente não sabia direito como que era o grau de infestação dela, de espalhabilidade, sei lá. E a gente tem que decidir com decisões de trabalho, decisões de ministérios e projetos. E mesmo assim ainda tem a sombra de uma doença que tava nos perseguindo, né? Que tava perseguindo o mundo inteiro. Mas dá pra lembrar um pouquinho da nossa sensação lá no começo. Como a gente disse, a princípio eram 2 semanas, 3 semanas que a gente se fecharia. Assim, isso foram as primeiras notícias. A partir da primeira semana a gente já começou a sentir que não seria bem assim. E eu lembro bem, assim, no começo ou meio da segunda semana, eu olhei pra Adri e falei... Sabe aquela coisa que passa pela cabeça o tempo todo, mas você não tem coragem de falar? Eu lembro que eu olhei pra você e falei... Esposa, eu acho que a gente vai ter que começar a trabalhar com a possibilidade de não conseguirmos ir pra Espanha em maio. Aí ela olhou pra mim e falou, eu também tô pensando nisso. E o pior é que eu também já tava. É porque assim, eu lembro certinho quando caiu minha ficha sobre a pandemia. Eu tava lavando louça em casa e aí eu tava juntando os pratos. Gente, sim, eu organizo a minha louça antes de lavar ela, tá? Então primeiro eu empilho os pratos, empilho os copos, os talheres, arrumo tudo direitinho. Depois que eu arrumei que eu vou lavar. Então eu tava nesse processo de organizar e aí pensando, porque eu tinha acabado de operar, eu tinha feito uma cirurgia no nariz. Tinha essa no começo do ano também. A gente começou a fazer tudo que precisava de médico e dentista e exames pra gente poder viajar tranquilo. Então, isso é bom que a gente sabia que tava saudável, né? Então você tinha essa cirurgia pra fazer do desvio de septo e tal, e a gente falou, não, vamos fazer com uma certa antecedência pra poder viajar bem, que a gente vai ter que refazer tudo agora. Então, e aí eu operei bem no finalzinho de fevereiro, tanto que quando eu fui pro retiro do Vocari, eu tinha só 1 semana de operada, só que pra mim, a ficha começou a cair um pouco, porque quando eu fiz a cirurgia, o médico prescreveu na receita que eu precisava usar máscara descartável, porque meu nariz estava muito sensível, né? E podia entrar bactéria e daí infeccionar. E aí eu rodei Vinhedo pra procurar máscara descartável e eu não achei. E era um itemzinho, assim, que qualquer farmácia tinha, qualquer casa de centro cirúrgico tinha, tudo tinha. Daí eu falei, vixe, as máscaras já acabaram. Aí eu pensei, nossa, o povo é apavorado, gente, não precisa acabou usar máscara e papel higiênico, tal, né? Tem que proteger 2 coisas. Daí, quando a gente foi, e aí no comecinho de março é o aniversário do meu sobrinho. E aí eu tava morrendo de medo de ir, porque eu já não tinha uma máscara, né? Pra ir por causa do meu nariz. E aí a gente lá no aniversário do menino, quando a gente saiu do aniversário, a gente veio conversando, falando, caramba, a gente tava num lugar fechado com ar-condicionado com um monte de gente. Será que esse vírus é tudo isso mesmo? Se tivesse alguém infectado, poderia passar pra gente e tal. O aniversário dele foi no dia 11 de março. E assim, a ficha caiu, assim, dos governos anunciarem tudo fechado, foi no dia 15 de março, né, desse ano. Então foi um pouquinho antes, mas a gente já sabia que já tinha chegado no Brasil e que o perigo era grande, já estava se espalhando pelo país, né? Sim. E aí eu peguei e parei, eu tava organizando, né, os pratos, aí eu falei, quer saber? Eu vou parar tudo que eu tô fazendo, vou me organizar pra saber o que os especialistas estão dizendo sobre isso. Aí eu entrei no site da Anvisa aqui no Brasil, não encontrei nada. Entrei em vários sites, entrei no Conselho Regional de Medicina, no Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Farmácia, tudo pra procurar, pra ver se tinha alguma nota oficial sobre isso. Até dos aeroportos, né? Não tinha nada ainda. O pessoal tava no meio da tempestade, nada. Exato. E aí eu peguei e falei, vou entrar na OMS. Aí entrei na Organização Mundial da Saúde, verifiquei algumas coisas. Também ainda tava meio nublado, o negócio ainda não tinha muitas informações. Aí eu falei, vou entrar no Twitter, vou procurar o que o povo
povo tá dizendo no Twitter. E aí eu caí num vídeo do Átila Yamarino. Que assim, foi bem assustador. Eu lembro que ele falou assim, que ele recomendaria que somente uma pessoa da família fosse fazer compra no supermercado, até entender como é que, né, funcionaria o comportamento das pessoas diante da pandemia, se ia ter lockdown ou não. E aí eu fiquei, caramba, meu, então a gente precisa se organizar. Que pesadelo é esse, né, que a gente aí eu lembro vivendo. que ao invés de lavar a louça, eu descongelei minha geladeira, porque eu falei, eu preciso arrumar espaço na geladeira. Pra estocar comida. Pra poder estocar comida. Aí eu lembro que tinha uma amiga aqui em casa e ela me ajudou a fazer isso, né? Ela falou, amiga, dá pra você viver 1 ano só de macarrão, porque o que tem de massa de macarrão em molho aqui... E aí eu até brinquei, falei, pronto, já tá feita a quarentena. O aniversário do nosso sobrinho foi o último evento social que participamos, e a Ana aqui em casa foi a última visita que recebemos, né? Foi a última visita. E assim, a nossa casa sempre foi cheia de visitas. A gente tem um quarto aqui pra receber visitas, que é onde a gente trabalha e tal, mas também é lugar pra recebê-los, né? Então, a gente ficou todo esse tempo sem poder se relacionar, sem poder receber, e a gente teve que se redescobrir como família, como ministério, no nosso trabalho, e Deus foi abrindo as portas, foi fazendo as coisas acontecerem, né? Sim, e inclusive até nesse grito de desespero por notícias e por entender como é que funcionava o cenário, que surgiu o plantão da quarentena, Sim, né? o plantão da quarentena foi na primeira semana. Olha aqui, eu tava vendo aqui, ó. Se o lockdown, o wannabe brasileiro, foi decretado no dia 15 de março, o primeiro plantão da quarentena foi no dia 19 de março. Então, assim, bateu aquela de, precisamos falar sobre isso. Parece que o pessoal não tá se tocando da gravidade do problema. Vamos gravar nossas impressões. E é muito um registro histórico do momento, esse primeiro plantão da quarentena. A gente reuniu os amigos e começou a falar sobre o que a gente estava vivendo e experimentando. Tem até a emblemática... Muita informação, um monte de emblemática informação que demos que não faz sentido usar máscara porque você fica colocando a mão na máscara o tempo todo e se você não está preparado para isso, você facilita a transmissão do vírus e a infectação pelo vírus, porque você pega nas coisas, põe a mão na máscara e respira aquele vírus, né? Aí naquela semana mesmo veio a recomendação da OMS, do Ministério da Saúde do Brasil, para usar máscara, e hoje a gente vê que faz muito sentido, porque se é algo que se transmite pelo ar, você precisa se proteger, colocar uma barreira para você não respirar aquele vírus. E continuar sem pôr a mão no rosto, né? Tem essa mas isso também. A gente aprendeu, isso foi impressionante. Porque assim, eu de barba, né, na época, o tanto que a máscara incomodava na barba, me fazia coçar o tempo todo e tal. E a gente vai aprendendo com o tempo a usar até as mãos de maneira correta, de não esfregar o olho à toa. Não colocar a mão no rosto toda hora. Mas isso é igual criança na cadeirinha do carro. A gente, mesmo que a criança tá chorando na cadeirinha do carro, a gente deixou a criança chorando na cadeirinha do carro pra ele aprender a ficar na cadeirinha do carro. Exato. Nada de tirar a criança da cadeirinha do carro e pegar no colo. E foi a mesma coisa que a máscara. Tava coçando, tava enchendo o saco, tava incomodando, tava suando, tava embaçando o óculos, mas a gente continuou e ficava usando. E hoje, assim, muitas vezes a gente usa máscara. É engraçado, esses dias eu tava falando pro Dan, né? Falei, desce pra colocar sua máscara e tal. Aí ele colocou a máscara, aí ele entrou no carro e falou, mamãe, cadê minha máscara? Aí eu olhei, tava na cara dele a máscara dele, sabe? Então eu achei tão bonitinho, eu falei, nossa, filho, você nem percebeu que você tava usando? Porque, assim, foi um ensinamento, né? Mas tem muita gente que a gente vê que não aprendeu a usar máscara. É engraçado. O Paulinho falou assim, né? Tem gente que usa máscara, mas na hora de falar, abaixa a máscara. Abaixa a máscara atrapalha. A gente presenciou isso, sabe? Duas pessoas assim chegaram perto, no que começaram a conversar, abaixaram a máscara pra poderem se ouvir. Porque a máscara atrapalha na hora de falar. Aí eu fiquei, mas é pra isso que a máscara funciona. Viu? E você falou a história da cadeirinha. Eu acho que vale a pena a gente contar aqui a história do nosso amigo com relação à cadeirinha de criança. Não tem nada a ver com a pandemia, não tem nada a ver. Mas é um alerta muito importante. Porque desde que a gente teve os bebês, né, os nossos filhos, a gente foi muito radical nessa questão de deixar a criança na cadeirinha no carro. Nunca pegar no colo quando tá chorando pra amamentar e tal. Só se vai para o carro, amamenta e coloca a criança de volta. Isso. Então, é que assim, a gente é muito radical com relação a algumas coisas, né? Então, por exemplo, até essa questão da máscara. Mas meu filho não gosta de usar máscara porque coça. Então não sai de casa com ele, poxa. Não sai. Porque é segurança dele. Ele pode se transmitir, pode passar pra vocês, pode passar pra todo mundo. Exato. Então, assim, a gente não deu opção pros meninos de não usar máscara. Tem que usar a máscara. E aí tinha um amigo meu, que ele tem 3 filhas, né? E ele tinha que ir num casamento, que era 300 quilômetros da cidade dele. E aí ele, com essa mania de andar com a criança fora da cadeirinha, o policial pegou e parou ele. O policial falou assim, eu não vou nem te dar multa, porque nenhuma multa vai te fazer pensar na burrice que você tá fazendo de andar com uma criança fora da cadeirinha. E isso, a criança chorando, gritando e tal. Ele, mas meu filho tá chorando e tal, mas deixa chorar, tem que andar na cadeirinha. Aí ele falou, não, é verdade. Aí pegou e amarrou todos os filhos nas cadeirinhas lá. E aí, a poucos minutos depois, ele bateu o carro,
capotou, assim, de uma forma agressiva e todo mundo saiu ileso, só com alguns arranhões, por causa dessa atitude. Então, gente, se tem uma mensagem desse episódio aqui, ó, use cadeirinha com seus filhos no carro, independente se for daqui na esquina, tá bom? Sempre coloque na cadeirinha, não menospreze o perigo, como nós tentamos não menosprezar o perigo durante esse ano todo aqui. Tomamos bastante cuidados, bastantes, sabia que bastante tem plural? Bastantes cuidados, olha aí. E somos muito gratos a Deus por esse ano, porque sobrevivemos a ele, né? Digamos assim. Sobreviveu, somos sobreviventes. Essa é a comemoração do Natal. Exatamente, vamos celebrar que sobrevivemos esse ano. E Deus foi abrindo as portas, né? Conforme a gente foi percebendo que as coisas iam se agravando, Deus foi colocando a gente em contato com novas pessoas, fomos repensando nossos planos, até que chegamos a mais ou menos em meados de abril, já tínhamos a certeza que não seria possível fazer a viagem. A TAP cancelou. Os voos já estão... Não, na verdade a TAP mandou mensagem uma semana antes da nossa viagem. Tá pesado, mas a gente já tinha certeza absoluta que não ia acontecer, porque todos os voos estavam sendo cancelados, né? Mas imagina, deve ser difícil pra eles também, né? Igual eu falei brincando aqui com a TAP é zoada. Mas, gente, imagina, eu não queria trabalhar nesse setor nem a pau. Não, as companhias aéreas, tanto que sofreram esse ano, né? Como é que foi eles tendo que remanejar tudo isso, tanto de dinheiro que perderam, tanto de funcionários que tiveram que dispensar e tal. Foi um ano muito complicado pra todos. Mas ao mesmo tempo em que estávamos sentindo as coisas se desenvolvendo e evoluindo, né, pro lado da pandemia, também fomos percebendo o momento e nos envolvendo com novas possibilidades. E uma das coisas mais incríveis que aconteceu nesse ano com a gente foi a nossa aproximação mais íntima com a OMF. Se você acompanha a gente já desde o ano passado, sabe que foi pela OMF, que é uma missão voltada para anunciar a Cristo para o leste da Ásia, e através dessa agência missionária eu tive a oportunidade de ir em setembro do ano passado lá para Tailândia, para Malásia, para Singapura, conhecer a realidade missionária lá, representar a América Latina num encontro internacional que aconteceu lá, e isso fez com que as portas começassem a se abrir nesse sentido. O casal Steve e Ana, que estão no Brasil para mobilizar brasileiros e sul-americanos, ou América Latina, digamos assim, para o leste da Ásia, manteve esse relacionamento conosco, eles fazem parte da CEPAL também. Eles são missionários da CEPAL e nós temos esse caminhar mais próximo deles, né? Aí eles nos procuraram, me procuraram especificamente, para dizer que estavam tristes por não podermos ir para a Espanha, mas que tinham um plano para nós enquanto estivéssemos esperando, que seria se eu pudesse servir. Eles vieram cheios de dedos, assim, digamos, dedos britânicos, né? Eles são britânicos e tal. Ó. Não queremos atrapalhar seus planos, mas seria uma grande bênção se vocês pudessem se envolver mais com a comunicação do nosso trabalho aqui, né? Porque nós estamos desenvolvendo um trabalho de conscientização aqui na América Latina, mas falta alguém que entenda de comunicação e que faça essa mensagem se espalhar, e que cuide do nosso conteúdo em português e espanhol. E eu conversei com a Adri e achei que seria uma bela oportunidade de internacionalizar mais o nosso ministério, nesse sentido de que Deus está abrindo portas para nós trabalharmos fora do Brasil também, né? E é bom a gente conhecer pessoas e aumentar essa cosmovisão mesmo, né? Porque a gente tem muita visão de reino de Deus e conhece muitos ministérios aqui do Brasil, né? A gente conhece muitas organizações missionárias, até por conta da MTB, que é a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, e conhece muitos trabalhos, muitos movimentos, mas às vezes, assim, a gente olha lá pro exterior e a gente não tem muito contato com organizações, né? E missões do exterior. Então aí foi muito boa essa porta, janela, não sei como é que o povo fala, da OMF pra gente aumentar essa cosmovisão internacional, né? Dos ministérios lá fora. Então aconteceu isso, né? Eu comecei a me envolver mais, assumir a produção de conteúdo em português e espanhol, a princípio, aqui na América Latina, né? A gente criou as contas de Instagram, o MF América Latina, depois o MF Português, tem também no Facebook. Começamos a traduzir muito conteúdo e produzir também conteúdo a partir dos missionários da OMF que estão no campo. E esse relacionamento fez o envolvimento crescer cada vez mais, e hoje nós estamos muito envolvidos com todo esse aspecto missionário no leste da Ásia. Então é muito bom ver e se relacionar com pessoas. Eu tenho praticamente reuniões semanais em inglês com pessoas ao redor do mundo todo, né? Como eu falei no Jetlag Entre Culturas lá, né? Teve uma reunião que a gente participou que tinha gente desde a Califórnia, passando pelo Brasil, Chile, Londres, Singapura e Austrália. Então foi incrível, assim, a gente poder fazer uma reunião tão internacional, e isso faz com que a gente conheça mais gente ainda, né? Se tudo que a gente já viveu no nosso ministério, no nosso podcast, fez com que a gente conhecesse muita gente no Brasil, o Steve e a Ana até brincam, né? É verdade. Como todo mundo que eles conhecem, nos conhecem, né? Por um meio ou por outro. Não necessariamente pelo podcast, mas às vezes por um evento que participamos, ou de uma
agência com quem estamos ou estivemos envolvidos, ou uma igreja em onde nós pregamos e tal. Aí aconteceu uma coisa muito louca recentemente, porque depois de eu começar a cuidar do conteúdo em espanhol e português, também recebi a responsabilidade de cuidar em francês, né? Então eram 3 línguas. Até que o Andy, lá de Londres, falou, então, a gente tem um pessoal na Hungria, está muito interessado em traduzir nossos guias de oração para húngaro, porque a igreja húngara está querendo conhecer cada vez mais sobre o desafio do leste asiático e tal. Então eu vou colocar você em contato com uma pessoa da Hungria para você coordenar essa tradução para o húngaro. A pessoa fala inglês e tal, você conversa. O nome dela é Boglarka, ela é casada com um brasileiro chamado Leandro. Eu falei, gente... aí ultrapassou todos os nossos limites de conhecer gente, né? Porque o Leandro é da nossa igreja de São Bernardo. Ele foi fazer o Palavra da Vida na Hungria, conheceu a Boglarka, casou-se com ela e hoje estão mobilizando missões na Hungria. Olha que impressionante, e a gente conhece eles. Não, e é engraçado porque antes dele casar com a Boglarka, eles vieram pro Brasil, né, pra apresentar pra família do Leandro conhecer ela, né? E aí ele escreveu pra gente, falando, não, uma casa que a gente gostaria de ir ficar era a sua. E aí então eles vieram aqui em casa antes deles casarem. Passaram um dia, a gente tem uma foto, nós 4 juntos, né? Aí eu peguei e mandei pro Andy, falei, por acaso, esta é a Boglarka? E tem nós 4 juntos, assim, ele falou, não. E isso é uma das maiores bênçãos que a gente tem de produzir conteúdo e de desenvolver esse ministério, né? O tanto de gente que a gente conhece e o tanto de amigos que a gente faz em toda essa jornada é uma coisa impressionante. E assim, a gente ama muito o que faz, né? A gente ama muito sinalizar o reino de Deus através dos podcasts, através das nossas caminhadas de mentoria, discipulado, através do trabalho com a OMF. Mas em alguns momentos da nossa vida, a gente precisa pensar e analisar se a gente também não tá fazendo muita coisa, né? Sim. Porque a gente também tem o nosso projeto da Espanha, tem a nossa educação com os filhos, tem os nossos vínculos e o nosso relacionamento familiar. E até com a igreja, né? Nosso envolvimento com a igreja. A gente precisa desenvolver isso e entender a importância de estar conectados com a igreja. Então a gente não pode abrir mão de nenhuma dessas coisas fundamentais. E aí é que vem uma das decisões mais difíceis da minha vida, assim, porque eu sou muito apaixonada pelo que a gente faz e todo mundo sabe que eu sou muito envolvida com a MTB e com o Vocari. O Vocari é um movimento vocacional para jovens e tal, que surgiu dentro da MTB. E esse ano eu pedi pra sair do Vocari e pedi pra sair da MTB, porque eu estava com muita coisa na mão e quem tava sofrendo mais com isso era a família, né? Porque antes eu me dedicava à MTB e ao Vocari nos momentos da escola dos meninos. Então eles iam pra escola da 1 às 6, então era o tempo que eu me dedicava pro Vocari e pra MTB. Mas agora eu era a professora deles, então eu tinha que dar aula pra ele nesse momento. Não, sem contar que a demanda cresceu muito nessa pandemia, né? Sim, na verdade, gente, todos os ministérios que a gente estava envolvido cresceu muito. E assim, eu fico muito feliz por não estar mais envolvido com a comunicação da igreja, porque senão eu não poderia fazer mais nada na vida, né? Porque a igreja também demandou um crescimento muito grande e várias igrejas que nunca tinham pensado em comunicação viram que sem isso seria muito difícil ser igreja nessa pandemia. Não, gente, olha, o que eu recebi de mensagem assim, ó, entra no YouTube da minha igreja e curte, porque daí a gente vai poder fazer a mensagem ao vivo, porque tem que ter o número mínimo de seguidores, sei lá, nem sei como é que chama. É de seguidores, de inscritos é a palavra. Inscritos. E aí eu recebi muita gente, E todos os ministérios, né? Eu sirvo também com a Elaine e o Daniel, que são os responsáveis pelo Ministério Mulheres Mentoras e Homens Mentores. E eles também tiveram uma demanda muito grande nesse sentido, porque os eventos que eles fornecem acabariam presenciais e isso precisaria acontecer online. É porque no começo os eventos foram cancelados, essa é a real. Não, os eventos foram adiados. O Encontro Cepal foram cancelados. Não, o Encontro Cepal foi adiado de maio para setembro. Ai, e a gente pensando assim, não, setembro não vai. Pode ser que já tenha melhorado a pandemia, pode, mas não vai estar no ponto de reunir 1.500 pessoas num hotel, numa reunião com todos eles e tal. Aí até que setembro a Cepal fez a live, né, substituindo o encontro, porque era o que dava pra fazer. Então, a princípio foram adiados, depois foram cancelados e depois viraram live, e aí viraram encontros no Zoom, e tudo isso precisava ser comunicado, precisava ser organizado, e quem faz isso é a equipe da comunicação, não tem jeito. Então a demanda foi muito grande, muito assim. No começo da pandemia deu aquela sossegada, assim, os eventos estão sendo cancelados, estamos com os fins de semana livres.
ministérios. Mas aí a gente tinha que fazer a comunicação do cancelamento. Tem essa também. Sim, mas daí, esse primeiro momento livre, que foi até quando a gente desenvolveu o plantão da quarentena, né, que a gente podia fazer mais, foi até antes do meu envolvimento mais intenso com o OMF, a gente fez os plantões da quarentena oferecendo um episódio extra de podcast irmãos.com durante a semana. Mas aí as coisas começaram a crescer. Não, temos que fazer online, a gente servindo na comunicação de todos esses ministérios, começamos a caminhar para o rumo de um burnout, eu diria. Sim. Tava feia a coisa, gente. Porque assim, pesado. Além de toda essa parte ministerial, a gente também tava longe dos amigos, né? Longe da família, longe dos amigos. Porque a gente tem um grupo de amigos que a gente se vê com frequência até, né? Pra dar risada. E aí a gente percebeu que a gente não conseguia fazer isso mais, né? Então a gente meio que tava sofrendo bastante, né? A gente até fez um podcast falando sobre a dificuldade de ler, porque nesse período a gente teve um pouco de dificuldade pra concentração em leituras também. A cabeça tava muito cheia, né? De tudo que tava acontecendo, principalmente imaginando que as coisas iam demorar muito pra voltar pro normal, vendo nosso governo brasileiro tratando a pandemia daquele jeito, vendo a população tratando a pandemia daquele jeito, falando sobre imunidade de rebanho e vendo assim, o pessoal não tá vendo, a gente tá indo pra um buraco e as coisas estão perdendo o controle e ainda estão defendendo esse tipo de coisa. A pandemia se politizou, né? A vacina está se politizando. Então tudo que a gente tá experimentando realmente foi muito triste e foi muito difícil conviver com tudo isso e ainda ter que trabalhar muito, né? E fazendo tudo que a gente precisava fazer. Isso estava nos desgastando bastante. E aí eu decidi, né? Conversando bastante com o Paulinho, conversando com a equipe também da MTB e do Vocari, que eu ia sair mesmo. O Paulinho continua no grupo do Vocari, mas eu precisei realmente me afastar um pouco, né? Do ministério e gosto muito, fiz muitas amizades, muitos amigos, que inclusive continuo falando toda semana com eles, mas assim, nada de trabalho, só amizade e risada mesmo, pra abastecer esse tanque de combustível. Foi uma decisão bem difícil, eu fiquei bem abalada por um tempo, né, amor? Sim, eu tive que lidar com isso aqui em casa. Mas isso, né, amor? Mas depois passou e hoje a gente entende que foi muito bom, né? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas, de Joinville, Santa Catarina. Quero primeiramente agradecer o Paulinho e a Adri por esse ano. Tantos podcasts legais do Jetlag, do Literário e todos os outros. A gente foi muito abençoado aqui em casa com família, ouvindo os podcasts juntos e também compartilhando muito do que a gente aprendeu nas leituras dos livros, no Jetlag, tudo que foi falado com nossa equipe dos jovens na igreja, nossa igreja. E uma das coisas que a gente acabou se inspirando bastante foi na parte do grupo de leitura. A gente fez com os jovens aqui na nossa igreja, grupo de leitura de 2 livros e foi muito legal. Então, muito obrigado por tudo, irmãos.com, e que 2021 seja muito abençoado para vocês e para todos os que ouvem. Mas o mais legal de todo esse processo é uma coisa que a gente já experimenta há muitos anos, a gente já convive com isso, e ver isso nesse momento foi muito especial, que é o cuidado de Deus, né? Sim. Desde que tomamos a decisão, entendemos melhor a nossa vocação de servirmos integralmente, e sempre que eu falo isso, eu tomo cuidado para não dizer que essa é a melhor forma de servir. A gente sempre defende aqui nos Jetlags, e quando a gente fala sobre vocação, que você pode servir através do seu trabalho e tal, mas quando estávamos no nosso trabalho, nós não tínhamos essa mentalidade. E naquela época nós entendíamos que nós estávamos aqui trabalhando para ganhar dinheiro e servíamos a Deus paralelamente até que pudemos servir a Deus integralmente. Você pode entender isso continuando no seu trabalho, tá? Você pode e deve servir a Deus integralmente. Deve, exatamente. Mas quando nós dedicamos a nossa vida integral pro Senhor, nós começamos a sentir o seu cuidado. E nesse ano, mais do que nunca, assim, sabe? Porque conforme nós perdíamos o sustento de um lado, Deus levantava de outro. E a gente já não fica mais desesperado com isso. Sim, sim. E não só cuidado com a parte financeira, mas o cuidado com a parte emocional e espiritual também, sabe? Porque, assim, com a minha saída da MTB e do Vocari, a gente ficou preocupado porque a gente tem contato com muita gente, muitas organizações missionárias, muitas pessoas que são muito queridas, que a gente trabalhou, assim, durante 6 anos praticamente juntos. E são muito importantes pra nossa vida. São importantes pra nossa vida ministerial, pra nossa vida de amizade espiritual. E o nosso maior medo era perder esse contato, né? Perder esse relacionamento. Perder o contato. E, gente, o tanto de carinho que eu recebo deles até
hoje. Sim. Por e-mail, por WhatsApp. E é muito gostoso. A relação continua muito boa. E Deus tem demonstrado esse cuidado durante o ano todo. E uma das coisas mais legais que aconteceu esse ano foi a formação da nossa equipe de mantenedores num grupo de Telegram. Isso que a gente foi chama muito que legal, é a gente. cabineirmãos.com. Que grupo especial, gente. Como vocês são importantes pra nossa vida. Claro, pela parte financeira, porque vocês são nossos mantenedores e nos ajudam nessa jornada, mas mais do que isso, vocês são um grupo de mentoria, eu poderia dizer, que são pessoas que estão caminhando com a gente, onde a gente compartilha a nossa vida e onde vocês compartilham a vida de vocês com a gente também. E a gente se sente andando junto com vocês. E é legal porque, assim, às vezes a gente tem até dúvida ou tem alguma novidade, assim, que a gente ainda não contou pra todo mundo, a gente conta pra eles, e aí eles opinam, e aí a gente até vê, não, então vamos contar de outro jeito e tal. Tem até conteúdo de podcast que foi muito legal, que eu fiquei muito na dúvida se um trecho daquele episódio podia ser mal interpretado ou se não tinha ficado muito claro nossas intenções ao falar sobre aquilo. Eu mandei esse trecho pra eles opinaram e nos deram um passo pra publicar daquele jeito. Foi. Então, é muito especial ter vocês com a gente. E termos formado esse grupo foi uma grande bênção de Deus pra nossa vida. A gente agradece demais por vocês que caminharam com a gente durante todo esse ano. Também temos outro grupo muito especial no Telegram que nos acompanhou durante o ano. A gente teve o grupo do Reframe, que é aquele programa lá do Regent College do Canadá. Tá? Agora com as informações corretas. E a gente juntou um grupo lá no grupo Olá Pessoas. Então quem estava presente na hora pôde participar. Juntamos um grupo de 10 pessoas. Sim, que é o ideal, gente. Pra você que quer fazer o curso com alguns amigos, no máximo até 10 pessoas. Exato. E a gente discutiu por quantas aulas? Foram 10 aulas, né? São 10 aulas, mas a gente fez alguns extras. A gente fez alguns extras pra durar um pouquinho mais. Foi muito especial e a gente formou um grupo de mentoria mútua lá no Telegram também. Então, assim, esse ano foi o ano do Telegram, né? Foi o ano do Telegram, isso é verdade. E também a gente teve, assim, um relacionamento muito gostoso com a nossa igreja também, né? Eu faço parte de um grupo de mulheres da igreja que também teve muito cuidado com a gente. Eu recebi muitos mimos, muito presentinho, muito carinho, muita oração, muita aproximação. É verdade, nossa. Todo mundo querendo saber do nosso projeto, como é que tava. Porque, assim, as pessoas realmente se preocuparam, né? Eu lembro que no dia da nossa viagem, a gente ganhou presente, a gente ganhou um bolo maravilhoso, recebi mensagens de carinho falando, imagino como é que não deve estar o coração de vocês, ansiedade e tal. Foi muito gostoso, gente. Foi muito legal. Toda semana a gente recebia um presentinho, um chocolatinho, né? Alguma coisa. Deixavam na portaria, assim, com um bilhetinho. Ó, tem um presentinho pra vocês aqui. A gente ia lá buscar, tinha um bilhetinho e tal. Então esse cuidado na nossa cidade também foi muito especial, né? Além de todo esse carinho que a gente recebeu de pessoas distantes, a gente também teve da nossa igreja aqui, das pessoas com quem a gente convive, nossos amigos. E foi muito importante pra gente sentir o cuidado de Deus nesse momento difícil, né? Porque chegar o dia 28 de maio pra gente foi muito impactante. Foi um dia de luto, assim, né? Porque a gente se imaginando, a gente na viagem, a gente experimentando todas as novidades que teriam pela frente, que sabíamos que não seriam fáceis, mas nós estávamos ansiosos pelo desafio, né? E ter que encarar a realidade de que não iríamos foi bem difícil. E não só que não iríamos, mas não ter noção de quando ir, né? Que não tínhamos nenhuma perspectiva de que iríamos tão cedo. E graças a Deus, assim, Deus nos instruiu com bastante sabedoria de como lidar com isso com os nossos filhos também, Exato. né? E eles não ficaram nem um pouco ansiosos. Não demonstraram, não pelo demonstraram. menos, né? A gente tentou ficar bem sensível com relação a isso, mas eles não demonstraram ansiedade com relação à viagem. A gente tem conversado sempre, eles têm entendido a vontade de Deus em tudo isso e, assim, o fato de termos dois ajuda bastante também, que eles são bem amigos e se complementam, né? E esse tempo todo foi muito importante. Ter todos vocês caminhando junto com a gente agradece demais. Não, e assim, a gente não ficou parado, né? Exato. A gente não ficou na fila, sei lá, do INSS. Nossa, que exemplo de fila ruim, né? Gente, quando eu falo de fila, eu lembro da minha infância, do meu pai. Nós somos em 4. E aí, na época da inflação que tava gigante, era um na fila do pão, um na fila da carne. Então, pra mim, fila é inflação. Não adianta. Você que é mais novo, você não vai entender nada, pergunta pro seu pai. Como que foi a fila na época da inflação. Exato. Então, mas assim, a gente não ficou na fila da carne esperando a nossa vez pra fazer o pedido de 300 quilos não deu nem 300 muito. gramas de carne moída. 300 quilos. 300 quilos é muita coisa. Não deu nem pra gente sentir tanto o baque da pandemia, daquela coisa assim de ficar sentado no sofá assistindo novela, esperando o tempo passar, sabe? Ou atualizando, né? Assistindo, a fila né? do Paulinho é sentada no sofá assistindo novela, tá bom. Tá, não, é a questão da espera sem fazer nada, a espera passiva, né? Que a própria Vanessa Belmonte fala no livro dela, que foi um livro muito importante pra gente nessa caminhada, ele está devidamente comentado no nosso literário. Nós tivemos uma espera muito ativa e mais ativa do que pensaríamos que poderíamos experimentar. Sim, e as crianças
viveram tudo isso, Exato. né? A gente continuou com a nossa aula de espanhol e um abraço pro professor Cleiton, que ele é maravilhoso, gente. Ele é um professor super mega top. Foi um ano de 2 horas de aula por semana. Evoluímos muito e no muitas nosso espanhol. atividades, ouvindo podcast espanhol, ouvindo muitas músicas em espanhol. Passei vergonha ouvindo Despacito, porque agora eu entendo Despacito. Olha só. Gente, eu fiquei vermelha ouvindo Despacito no fone de ouvido. Eu falei, gente, não acredito que eu cantava isso. Cantava. Mas enfim. E as crianças vendo tudo isso, né? A gente espalhando frases em espanhol pela casa. A gente fez os dias da semana em espanhol. Em março que a gente fez os dias da semana em espanhol. Eles já se referem aos dias da semana em espanhol. Inclusive nas atividades da escola. Ai, gente, é verdade. Eles colocaram o dia da semana em espanhol. A gente deixou, vai. Eles já estão pensando em espanhol, deixa. E aí foi... Então, assim, eles viram, né, que tá tudo muito vivo. A gente tá tendo cuidado de deixar isso muito vivo no coração deles também e só esperar saber qual é o momento certo de ir, né? Então foi um ano de muito crescimento e você pode acompanhar todo esse crescimento no nosso podcast, né? No nosso aprendizado de conceitos que nós revimos, da experiência que tivemos no cuidado de Deus e na expectativa dessa mudança e como a gente consegue continuar vivendo e experimentando a graça de Deus no nosso dia a dia. Então foi muito especial. E foi um ano que a gente aproveitou bastante a nossa rotina com eles também, né? A rotina de segunda a sexta. Exato. Pra fazer coisas diferentes com eles. A gente já tinha uma rotina muito bem definida, né? Mas a gente tinha... O nosso maior problema, eu acho, que era nos fins de semana. Porque a gente viajava muito, essa a gente é tinha real. muito compromisso. E eles nos acompanhavam, na maioria deles. Às vezes eu viajava sozinho, a Adri viajava sozinho. Mas nessa pandemia a gente teve o fim de semana completo pra estar em família. Eles. E isso foi muito louco, porque assim, a gente até viu nos nossos planejamentos de que até maio a gente ia viajar todo final de semana. Sim, gente. Todo final de semana tava comprometido. Aí, de repente, a gente viu os finais de semana livres. Daí a gente falou, não, então vamos aproveitar pra fazer alguma coisa com os meninos, né? A gente voltou a caçar Pokémon, isso foi muito legal. Vamos deixar registrado aqui. A princípio, contra a minha vontade, mas depois eu cedi Agora também. ele tá num nível muito maior que eu, olha só. Não, porque acaba sendo algo pra fazermos juntos, em família, até pra sairmos de casa, né? E de modo seguro, claro, às vezes de carro, às vezes a pé, aqui no bairro. Mas pra gente poder fazer uma atividade física, acabou sendo uma desculpa legal. Pra isso e tal. E o ano foi se desenrolando e a gente tá chegando no fim dele muito, assim, satisfeitos, digamos assim, com a mudança de planos, né? É claro que a gente, no nosso coração, a gente gostaria que fosse bem diferente. Mas a vontade de Deus é soberana e muito melhor do que a nossa. E a gente poder experimentá-la em sua plenitude é muito especial. Olá, pessoas! Eu sou Elias Paiva, eu sou de Esmeraldas, Minas Gerais, mas hoje eu tô em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, vim na casa do meu pai um pouquinho. E eu não queria deixar de mandar o áudio aqui hoje pra, mais uma vez, dar os parabéns à família de Gaspari pelo, não só o podcast, né, mas tudo envolvido em Irmãos.com. A minha vida era uma antes de conhecer Irmãos.com e é outra agora, com tudo que eu aprendi, a forma como eu aprendi a pensar depois de ter tantos pontos de vista para poder avaliar e conhecer. Então foi uma transformação de pensamento muito grande e eu espero que Deus continue abençoando a toda a família e todo o pessoal envolvido. Mesmo nesse ano tão difícil, continuar firme e forte aí. Continuamos na expectativa de um dia conhecer cada um pessoalmente, como diz o hino, né? Se não for aqui, vai ser no céu, mas um dia a gente se conhece. E a gente também descobriu Harry Potter esse ano. Não pode deixar de falar. Que esse ano foi muito legal. Eu pensei que a gente não ia mais tocar nesse assunto. Porque a gente, dentro da nossa rotina, toda sexta-feira a gente assistia filme. Então a gente achou legal a gente pegar filmes que tinham continuidade, né? Então a gente assistiu, por exemplo, De Volta pro Futuro, porque tem De Volta pro Futuro 1, 2 e 3. Gente, que série fantástica. E é muito legal, gente, foi muito legal. Então a gente quis, né, pegar filmes que tinham continuidade. Então nós assistimos todos os filmes do Harry Potter. Sim. A gente se apaixonou e a gente começou a ler os livros do Harry Potter. Então assim, o Dedé leu, que é o meu mais velho, leu 3 livros. O Daniel tá lendo o segundo, agora Câmara Secreta. E eu já li quase 5 livros. Eu já tô quase no final do 5º livro. Então isso foi muito legal. E o Paulinho viu os filmes. Não, gente, assim, ver os filmes pra mim, ok e tal, legal, mas não é uma série que me cativa, tá bom, gente? Mas eu gostei demais. Eu tô lendo junto com os meninos, tô terminando de ler o 5º livro. E foi muito legal porque isso
desenvolveu bastante a questão literária deles, né? Eles leram muito esse ano. Sim, muito mesmo. Sim, a pilha de livros. A gente separou os livros que eles leram. Pus até no meu Instagram. Quando a gente parou pra ver a quantidade, a gente assustou. Porque você vai vendo solto assim e tal, você não percebe. Mas quando a gente pra ver tudo que rolou, é impressionante. Então, eu sei que tem aquela máxima, né? Do pessoal fala assim, leia o livro primeiro, depois você assiste o filme. Mas no nosso caso foi o contrário. A gente assistiu o filme e se interessou pelos livros. Isso foi legal. Porque ele gera essa identificação com o filme. Sim. Então, muitas histórias não estão no filme, mas quando tem uma história que está no filme, reconecta a criança na leitura. E aí ela vai lendo e vai lendo muito mais. Então isso foi muito legal. E também foi muito especial porque nós dois, pra você que tá ouvindo a gente, se não sabe disso ainda, tô chocada. Mas eu e o Paulinho, nós somos apaixonados por Star Wars. Então a gente gosta muito de Star Wars. E esse ano também um altarzinho foi aqui de Star Wars com nossos bonecos, onde a gente faz nossas preces todas as manhãs. Não, mentira, isso é brincadeira, tá, gente? Mas gostamos demais de Star Wars. A gente gosta muito de toda a história de Star Wars. E esse ano foi muito especial. E a gente também pegou todas as sextas-feiras pra assistir todos os filmes do Star Wars. Depois já emendamos no Mandalorian. Exato, isso foi legal, porque a gente assistiu todos os filmes na sequência e de repente vem a Disney Plus e a gente assiste Mandalorian, que coroa o ano de forma espetacular. E aí você vê os meninos emocionados vibrando com o final de Mandalorian, com o coração disparado. E o mais louco... E aí meu filho virou pra mim e falou, mamãe, eu amo Star Wars. Eu falei, ai meu Deus, 2020, obrigada. Eles têm memória melhor do que a nossa. Então, assim, eles lembram de planetas, eles lembram de povos que, assim... E pessoas. Por mais que a gente seja muito fã, a gente não é tão hard, assim, de decorar todos os ambientes e todo. Então tinha referências em Mandalorian que eles pegavam antes da gente. Sim. Falavam, meu Deus, o que é isso? A hora que a nave tava chegando em Tatooine, ai, mamãe, vai mostrar Mos Eisley, vai mostrar Mos Eisley, sabe? Assim, eu falei, vai mostrar mesmo. Foi muito louco mesmo, essa referência toda com Star Wars. Mas foi uma caminhada muito especial, ao todo, assim, né, em família, porque não só na cultura pop, no nosso desenvolvimento familiar, nosso relacionamento entre nós e com Deus, nossos devocionais diários, foi tudo muito importante e a gente é muito grato a Deus por tudo que a gente experimentou nesse ano. Inclusive, a gente gravou um podcast sobre fantasia, que olha só, eu acho que foi um dos meus favoritos de 2020. Literatura fantástica. Literatura fantástica, gente, maravilhoso. Exato. Ouçam, porque a gente sempre, assim, no meu caso, eu tinha aquele bloqueio, né, de falar, ai meu Deus, vou passar filme de bruxo pros meus filhos. E aí, depois que eu tratei isso, que eu entendi como isso é maravilhoso e como isso também glorifica a Deus, eu falei, Paulinho, não, vamos gravar um podcast sobre esse podcast. E aí a gente conta com os nossos amigos, nerds, inteligentes, super cults, e que também manjam muito de Bíblia, manjam muito de reino de Deus, pra gravar o podcast, gente. Se você não ouviu esse podcast, tem que ouvir, que ele tá maravilhoso. Tá, o Guia Marino e o Lucas Gonçalves gravaram com a gente, que inclusive vão gravar sobre Senhor dos Anéis, que já estamos lendo, vocês sabem muito bem. 2021, teremos podcast sobre o Senhor dos Anéis, vocês vêm com a gente nessa leitura. Mas o legal é que em tudo isso a gente já faz isso há um bom tempo no podcast, tá? Não dá pra dizer que a gente descobriu isso nesse ano, mas que a gente aprendeu a tirar lições de todas as situações da vida, né? De tudo que a gente assiste, tudo que a gente lê, de conversar sempre com nossos filhos. Isso foi muito importante nesse ano. E como a Adri mencionou o Gui e o Lucas, não vai dar pra mencionar todo mundo que participou do podcast esse ano, que foi muita gente. Mas assim, vocês estão vendo que fazer um podcast só nós dois pode ser legal da primeira vez. Não é legal. Mas se a gente fizer isso semana que vem de novo, começam a esgotar nossos assuntos, começam a esgotar nossas opiniões, vocês começam a ouvir muitas histórias repetidas. Não tem muito conteúdo, né, amor? Não, tô brincando. Mas assim, contar com os amigos enriquece demais o conteúdo aqui, porque sempre vai ter gente que sabe mais de um assunto do que a gente, e a gente vai poder aprender junto com eles. Sim. E se vocês aprendem muito com o nosso conteúdo, imagina a gente que grava, que tira todas as nossas dúvidas, que edita depois, que ouve o programa pronto mais uma vez. Que tira as dúvidas durante a montagem das pautas. Exato. É muito então, legal. Assim, se tem alguém que cresce muito em toda essa jornada, eles se chamam Paulinho e Adriana. E a gente agradece muito a todos que caminharam intensamente com a gente durante esse ano. Tem que citar o Cacau, né? Cacau, grande amigo, gravou vários programas, aceitou várias pautas desafiadoras, difíceis e caminhou com a gente nesse ano. Tem os amigos do Mosaico Campinas, tem toda a galera do Plantão da Quarentena, que soltou os cachorros aqui nos plantões e comentou tudo que estava vivendo. Previsões. Foi muito legal. E tem o pessoal do literário, gente, como foi gostoso ler livro com vocês esse ano. Então, e Carol, muito bom caminhar com vocês. E a Safira também, né? Ler esses livros com vocês e com os ouvintes que nos acompanharam
acompanharam nessa jornada, né? Nós já Olha temos que a gente 27 episódios do Literário. E a gente ganhou, assim, vários novos amigos, indiretamente pelo Literário, porque tem várias pessoas que descobriram o podcast Irmãos.com por conta do Literário, né? E engraçado que no começo, eu vou confessar pra vocês. Gente, essa que assim, época de Natal é época de confessar. A gente confessa pro bom velhinho, não tô brincando. Mas no começo, quando o Paulinho veio com essa ideia do Literário, eu fui um pouco contra, assim, sabe? Porque eu falei, ai meu Deus, agora eu vou ter que ler como livro que o todas povo as vai ideias, escolher. né, gente? Todas as ideias Não, que eu tenho. Não, sou contra. Não, mentira. Porque assim, eu amo ler. Só não, que daria eu mais gosto de trabalho, ter... né, gente? Claro. Só que assim, eu ficava, eu gosto de ter a liberdade pra escolher os livros que eu quero ler, né? Porque eu gosto de ler, eu já vou perder um tempão gigante lendo, perder não, né? Perder, porque... olha aí, assim que você encara a leitura. Não vou perder, mas é que assim, são tempos preciosos que eu estou separando pra eu ler e eu quero escolher o livro que eu quero ler, né? Já. E aí no começo eu fiquei, não, gente, eu vou ler livro que o povo vai escolher e aí a gente vai conversar. Gente, todos os livros eu ficava, obrigada, porque você escolheu. Tirando os que você não quis ler, né? Os outros. Não, mas tiveram uns que foi difícil de ler. Que teve a sua época encantada com Harry Potter. Você não conseguia ler outra coisa. Não, gente, teve mas a época Machado de luto. de Assis me lembra vestibular. Nossa, demais, gente. Eu falei, não, amor, não quero ler Machado me lembrava vestibular também, por isso que eu quis tirar esse ranço. E foi sensacional. Eu vou deixar de ler Harry Potter. Machado de Assis é lindo, gente, é lindo. Daí eu falei, não, ainda não deu pra ler o Machado de Assis. Mas li Perelandra, olha só, que eu também não tava afim de ler. Leu, nem um pouco. Verdade. E pra algumas pessoas, e pra mim, no começo da pandemia, também foi difícil me concentrar na leitura, mas eu termino esse ano com um saldo muito positivo na leitura. Porque, além de todos os livros do Literário, eu consegui ler pelo menos mais uns 10 além deles. Sim, e isso foi fantástico. A gente leu bastante, porque eu nunca li tanto num ano só. Porque, assim, tive mais tempo. Não só tive mais tempo, mas como eu priorizei isso. A gente priorizou isso dentro da rotina da família. Isso é verdade. Então, toda noite a gente tem pelo menos 15 minutos de leitura em família. Pelo menos 15. Às vezes vai até meia hora. Se a gente tá mais empolgado, chega até 1 hora. Isso fez com que eu lesse muito mais. Muito mais. Toda noite é o horário reservado, né? Mas de vez em quando os meninos levantam e falam, mamãe, vou ler mais um pouquinho. Vai lá, deita na cama. Eles leem mais que a gente. Eles leem mais que a gente. Eu gosto de ler antes de dormir, gente, porque dá um sono tão gostoso. E a gente não leu só fantasia, né? Vocês acompanharam durante todo o ano de literário. Tivemos muitos livros muito edificantes e foi muito gostoso ter essa jornada com todos vocês que leram com a gente também. Lá no grupo Olá Pessoas e na cabineirmãos.com tem muita gente que nos acompanha nessas leituras. A gente vai trocando impressões. Então, se você quer fazer parte dessa jornada em 2021, segue a gente também lá nos grupos do Telegram, onde a gente discute essas leituras. Fala pessoal do Irmãos.com, Paulinho, Adriana, aqui é o Antônio Carlos de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro. Foi muito bom passar esse ano com vocês, ouvindo os podcasts. Apesar de eu conhecer vocês há bastante tempo, mas esse ano eu me aproximei mais de vocês, ouvi mais. Um ano difícil para todo mundo e assim, eu fui muito edificado durante esse ano. Eu até aumentei meu hábito de leitura, procurei ler mais livros cristãos com as indicações de vocês. Aprendi muito no podcast esse ano todo. O podcast da Liturgia do Ordinário foi muito bom, foi muito edificante para a minha vida. Eu pude ler antes de ouvir o podcast, pude acompanhar e eu só tenho que agradecer mesmo. E que próximo ano vocês possam continuar fazendo esse trabalho aí maravilhoso de vocês. E é isso aí. Feliz Natal para todos e feliz 2021. Um abraço. Além disso, tivemos muitos episódios especiais no Jetlag. A gente conheceu muita gente que está vivendo, trabalhando, desenvolvendo suas vocações em outros países. E já chegamos na marca de 20 episódios de Jetlag. Gente, cada história. Às vezes você pega e fala assim, gente, tem uma história de um peruano que tá aqui no Brasil. Vamos ver, né? O que será que isso pode acrescentar na minha vida? E, meu Deus, você tá ouvindo o programa, você para, você fala, gente, que coisa maravilhosa. Eu cheguei com a ideia do literário pra Adri, ela falou, vamos ver, eu não sei se eu gosto muito da ideia e tal, mas o Jetlag eu já cheguei falando, Andri, eu vou gravar com o Gustavo, você está dispensada antes que você seja contra essa ideia. Porque assim, inicialmente, né, vocês sabem, né, um tempo atrás, nós tínhamos episódios simplesmente quinzenais, que eram os episódios regulares de Irmãos.com. De repente surgiu o literário, então assim, a cada 4 semanas nós tínhamos 2 episódios regulares, um literário e uma folga. Aí, 20 meses atrás, eu cheguei com a ideia do Jetlag e já avisei, Adri, não, desse daqui você não vai participar, não precisa se
preocupar. Eu me viro com o Gustavo vai atrás das pautas e a gente cria esse conteúdo. E desde então, nossos episódios se tornam semanais. Porque assim, eu amo gravar podcast, mas assim, igual esse episódio aqui, já faz 1h30 que a gente tá aqui na frente gravando. Não faz tudo isso, vai, 1 horinha só. E aí, eu tenho que fazer almoço, tenho que cuidar das crianças, tenho que limpar a casa, tenho que fazer um monte de coisa. Porque, gente, dá trabalho, valorizem. Dá trabalho gravar, dá trabalho estudar e dá um baita de um trabalhão pra editar. Isso é verdade. Sim, porque eu vejo o marido trancado o dia inteiro aqui editando. Um dia todo de edição. Mas o conteúdo vale muito a pena e a gente agradece demais por todo mundo que participou do Jetlag também. Muitos se tornaram ouvintes nossos. É muito legal saber que vocês descobriram. Não, e tem participantes entrevistados do Jetlag que descobriram o podcast Irmãos.com no ato do convite. Ai, que demais, é verdade. E se tornaram nossos ouvintes. Então a gente agradece por vocês nos acompanharem também, comentarem, compartilhar nas redes sociais. Foi muito especial. Bom, já que é o momento agradecimento, eu quero agradecer a todas as pessoas que nos ouvem e que compartilham também o programa. Igual eu falei pra vocês, gente, dá trabalho, dá trabalho. Ó, gente, mas, assim, nesse é um trabalho gostoso. Que nesse vale muito ano a gente não impulsionou nenhum post. Uma que o dólar foi lá pras alturas e a gente tem que impulsionar em dólar, né, no Facebook e no Instagram. E outra que, assim, a quantidade de gente que compartilhou o nosso conteúdo, a quantidade de novos ouvintes que chegaram pelos nossos ouvintes que compartilharam esse conteúdo foi absurda, assim. Esse ano a gente teve um boom muito grande no nosso número de ouvintes e a gente agradece demais a todos vocês que caminharam com a gente e ajudaram a espalhar a palavra. Esse crescimento, em primeiro lugar, deve-se a Deus e deve a vocês que compartilharam tudo que ouviram, sempre que foram edificados, passaram essa mensagem pra frente. A gente agradece demais a vocês pelo carinho e pela jornada também durante esse ano 2020. Oi, Dri, oi, Paulinho. Aqui é a Raquel, falando do norte da França. Que alegria poder falar com vocês nesse momento de retrospectiva. De um ano que foi difícil para todo mundo, mas que acabou sendo um ano também um pouco mais leve, mais divertido por causa de vocês. Eu cheguei aqui na França um mês antes da pandemia chegar aqui no país e no meio de algumas leituras acabei encontrando o podcast literário de Irmãos.com, aquele que a Dri ama, de Orgulho e Preconceito da Jane Austen, sabe? A partir dali, eu fui ouvindo um programa atrás do outro e realmente passei o ano inteiro maratonando e acabei ficando particularmente viciada do jet lag, né? A minha experiência transcultural, ainda mais no meio dessa pandemia, não teria sido a mesma se não fossem vocês. Eu fui inspirada a olhar para o próximo, a me dedicar às pessoas, mesmo com distanciamento social, muito por conta do que eu ouvi, né? Daquilo que vocês proporcionaram nas conversas. Eu fiquei tão grata que eu comecei a pedir a Deus, sabe? Uma forma de poder retribuir isso. E qual não foi a minha surpresa quando eu pude participar do projeto de tradução da transcrição do podcast Jetlag em inglês. A partir dali tomei coragem e fui me achegando a vocês, né? Por meio das redes sociais e realmente encontrei um casal incrível, super amigável, de coração enorme. E me senti realmente sendo acolhida na família de Irmãos.com, sabe? Foi muito legal. Eu agradeço muito a Deus, realmente, pelo privilégio de ter aprendido muito com vocês. Também por meio do curso do Reframe, né, com uma galera muito maneira, da leitura conjunta do Liturgia do Ordinário, e até participei de um podcast, quem diria. Foi tão incrível. Casal, eu realmente adoro vocês e os sonhos de vocês já são os nossos sonhos aqui em casa. A gente ora por vocês, a gente participa e realmente está muito desejoso de encontrar vocês aqui no Velho Continente. Então, quando quer que Deus abra essa porta, a gente vai estar aqui esperando vocês de braços abertos, viu? E o que esperar de 2021, esposinha? E o que esperar de 2021? Vamos continuar fazendo muita coisa do que a gente já tá fazendo, Sim, né? Continuaremos com o nosso podcast, que inclusive vão voltar já no dia 12 de janeiro, tá bom? Vamos ter só 2 semanas de folga. As 2 próximas semanas faremos uma pausa pra voltar com força total no dia 12 de janeiro e já continuar na sequência semanal a partir daí. Sim, no dia 12 de janeiro você coloca seu fone de ouvido, vai correr, vai emagrecer tudo que você comeu no final do ano aí. E ouve o primeiro podcast até o dia 12 de janeiro tem gente que vai estar comendo Chester ainda, eu tenho certeza. Vai sim. Já principalmente se a pessoa fizer um Chester pra comer só dentro da sua família, dentro de casa. A gente vai passar o Natal só nós 4 aqui. Eu queria fazer um Chester e o Paulinho me deixou. Imagina, eu, ela e 2 crianças. Vou passar o Natal sem Chester.
Chester? Vamos comer torta de Chester o resto do ano, até o dia 12 de janeiro fácil, não? Então a gente vai fazer um tenderzinho pequenininho aqui, gente. Um pavezinho pra poder ter a piada e boa. Um pavezinho. Tá bom? Mas vai ser muito especial. Mas assim, além dos podcasts que vão voltar em 12 de janeiro, vamos continuar com nossa rotina, vamos continuar com tudo que estamos produzindo, caminhando constantemente para o nosso destino de mudança para a Espanha, que ele continua de pé. Sabemos para quando vai ser? Não sabemos. A boa notícia é, as passagens nós compramos no dia 21 de janeiro de 2020. Quando o voo foi cancelado em maio, eles nos disseram que poderíamos remarcar até um ano depois de quando elas foram compradas, que seria no dia 21 de janeiro de 2021. Sim, graças a Deus, quando a gente comprou ainda tava barata, né? O euro ainda tava 4,70 e tal. No momento do cancelamento nos deram 3 opções. Ou vocês pegam o valor que vocês pagaram as passagens. E daria pra comprar, tipo, uma paçoca hoje. Porque, gente, o euro aumentou pra caramba. E pra remarcar quando quisesse naquele valor, com a possibilidade de pegar o reembolso um ano depois. É claro que eles não queriam devolver todos os dinheiros na época, né? Então, pra proteger até a companhia aérea, um ano depois. Ou a gente pegava com, parece que 20% a mais, um voucher com 20% a mais do que pagamos, pra pegar o reembolso até 2 anos depois. Sim, daria pra comprar uma paçoca mais um refrigerante. Exato. Ou a gente não faria nada e poderia remarcar o mesmo voo sem pagar valor nenhum adicional. Sem pagar valor nenhum. Aí é lógico que é essa a opção, né? Nós tomamos essa decisão, só que sabíamos que teríamos que remarcar até um ano depois que foram comprados. Na semana passada, eu liguei lá e eles prorrogaram para mais um ano, então nós temos até 21 de janeiro de 2022 para fazer essa viagem. Não queremos, claro, esperar até lá. Nosso alvo é as crianças começarem o ano escolar de 2021/2022 em setembro, que no Hemisfério Norte é quando acontece o ano escolar, né, no segundo semestre e no primeiro semestre do ano seguinte. Então, assim, se vocês querem orar por alguma coisa, é que seja possível nós podermos ir ainda no primeiro semestre. Seria muito bom a gente quer se fosse muito até ir maio. No primeiro semestre, sim. Que os planos eram nesse ano ir até maio para se preparar, achar um lugar para morar, se ambientar antes de começarem as aulas. E a gente espera que seja possível começarem as aulas com segurança em setembro e as crianças estarem devidamente matriculadas. Mas, esposinho, e a galera que não sabe muito sobre o nosso projeto da Espanha? Verdade. Às vezes a gente espera que todo mundo que tá ouvindo acompanhou a gente. Não, eu espero mesmo. Durante todo o ano. E ouviu a retrospectiva do ano passado, onde a gente explicou todos os planos. Eles se mantêm, né? Só vão ser adiados, né? Sim. Por um ano, basicamente. Que é de estarmos em outro país, fazendo um trabalho transcultural, mas mantendo o que a gente faz online, de mobilizar a igreja brasileira para missões e para se comprometer cada vez mais com o reino de Deus. Sim, porque a gente trabalha de home office antes já da pandemia, Exatamente. Né? Então, tudo que a gente precisa de um computador, internet e relacionamento com pessoas. Exato. Então, isso a gente pode fazer de qualquer lugar do mundo. E assim, não sei se vocês sabem, mas eu sou casada com italiano. Então, aí a gente tem mais facilidade ainda de ir pra Europa. Deus foi ligando os pontos na nossa mente e a gente percebeu que a gente podia fazer o que a gente faz de qualquer lugar do mundo, e Deus mostrou pra gente Espanha. Pra você ouvir toda essa história, ouve o último episódio do ano passado, o 394, se não me engano, acho que é esse o número dele, que a gente fala sobre o ano mais incrível de nossas vidas, contamos toda a história do nosso chamado. Sim. E estamos a caminho dessa mudança pra Espanha. Esses são nossos planos, mas estamos muito abertos pra Deus agir e mostrar e remanejar. Mais do que nunca temos essa certeza de que as coisas podem mudar da noite pro dia, e ficamos em paz com relação a isso, orando pela vacina, orando por uma certa normalidade já nesse primeiro semestre, né, para que obviamente diminua a quantidade de contágios, diminua a quantidade de mortes e a gente tenha um 2021 mais esperançoso nesse sentido, né, mais livres da doença e mais preparados para o que vem por aí. E a gente continua vivendo todos os dias, sonhando com isso, mas também enxergando tudo extraordinário na nossa vida ordinária, né? Exatamente. Esse é o maior aprendizado desse ano, digamos assim, de experimentar o extraordinário de Deus na nossa vida ordinária, no nosso dia a dia. E eu espero que vocês que nos acompanharam também tenham experimentado isso, também tenham vivido o extraordinário de Deus nas suas vidas, entendendo a vontade dele, entendendo os planos dele e sabendo que ele está no controle de tudo. E se ele está no controle de tudo, ele tem a vontade boa, agradável e perfeita, e confiar nisso é o melhor que a gente pode
pode fazer. Seja um parceiro nosso de oração, venha nos conhecer mais, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais, porque tem que deixar aqui as nossas redes sociais. Sim. Dri De Gasperi no Instagram e... Paulinho De Gasperi também, tanto no Instagram quanto no Twitter. Ah, não, mas não me segue no Twitter não, porque lá eu só falo besteira. Mas no Instagram vale a pena. Olha só, você tem duas caras então nas redes sociais. É isso. Não, mas é que no Twitter eu só solto assim coisas do tipo, não dormi ainda porque eu tô pensando na cara do Grinch, como é estranha. Então, tipo, pode ser que isso não seja tão relevante. Não seja edificante. Mas, você vê que, enfim. E também siga irmãos.com no Instagram, né, gente? Vamos lá. Ó, e se você se tornar nosso mantenedor, a gente tem várias formas de você ser nosso mantenedor. Pode ser pelo PicPay, pode ser pelo PagSeguro, pode ser pelo formulário de inscrição irmãos.com. Tem várias formas e nem sempre uma dessas intenções chega no nosso e-mail. Então, se você se inscrever por alguma dessas formas, entre em contato com a gente pelas redes sociais, especialmente pelo Instagram. Manda um DM pra gente no Instagram e avisa, entrei lá pelo PagSeguro e tal. Me coloca na cabineirmãos.com. A gente já te coloca automaticamente, você passa a participar e contribuir com o nosso ministério também, porque todos esses planos dependem da parceria de vocês também, tá bom? Então a gente conta muito que vocês estejam cada vez mais perto, cada vez mais caminhando com a gente, pra que a gente tenha mais um ano extraordinário. Agora não. Como é que vai ser o ano que vem? Porque o outro foi o mais incrível, né? Até aquele dia. Esse foi o bizarro. Gente, esse foi bizarro. Vamos combinar. E o ano que vem? Vamos ver como que vai ser o último episódio do ano que vem. Vocês nos acompanham nessa jornada toda. E a gente só tem que agradecer, gente. A gente fez um Zoom, né, com o pessoal da cabine agora nesse fim de ano, e eu só sabia agradecer, porque o nosso coração é de gratidão mesmo. A gente tá muito grato a Deus e a todos vocês que nos acompanharam. Não só o pessoal da cabine, mas todos vocês que estão com a gente nessa jornada. E é muito bom contar com Deus e com vocês. Vocês são resposta de Deus para as nossas orações, para a nossa vida, e a gente só tem a agradecer. É isso aí. Muito obrigada.